E o Monark? O que tem? Hã? O que tem? O quê? Não, o Monark, hoje vocês se falam ainda? Vocês... Tem um tempão que eu não falo com o Monark, cara. É mesmo? Muito tempo mesmo. O Monark, Por quê? ele mora lá nos Estados Unidos agora. Ele tá nos Estados Unidos agora, né? Tem um Monark, tempo que a gente né? não se vê. Da última vez que a gente foi nos Estados Unidos, eu e o Jean, a gente foi lá. Acho que foi em 2023, né? Isso, foi no Mr. Olímpico. Foi no final de 2023, Mr. Olímpico. 2023 vocês foram lá. O Monark, ele tá na Flórida? Que estado que ele tá lá? Olha, eu não sei mais. A gente Ele tava visitou na ele na Flórida. Flórida. Quando a gente foi lá, ele tava na Flórida. Cara, será que ele não morreu, não, bicho? Não, ele vira e mexe, ele tá na internet. Outro dia eu vi uma foto dele num comedy. No comedy do Joe Rogan, pô. Ah, ele vai lá curtir as comédias dos Estados Unidos. Eu acho que ele tá vivendo lá um pouco também, tá né? indo Não dá pra fazendo ficar parada. preso no... Daí a vida dele tá indo lá. E a gente tá... Tem tempo que a gente não se fala. Então, não sei. Ontem, o Maurício Meirelles mandou umas mensagens dele perguntando do filme do Minecraft. Mas eu... Filme do Minecraft. Então, se ele já assistiu o filme do Minecraft. Ah, no Webbullying, né? A parada do Monark, ela foi difícil. Eu te dar uma questão, uma certa, talvez, agonia, porque é difícil de desvencilhar, né? Porque foi muito grande, né, a parada do Monark. Assim. Passou, pra quem não lembra, pessoal, passou no Jornal Nacional, né? O Bonner falando da situação, cara. Passou no Jornal Nacional. Passou no Jornal Nacional de Portugal, da Inglaterra e da Índia, com legenda. Cacete. Tipo, a gente tem a galera que curte o Flow aí pelo mundo e os caras filmando a TV, assim, passando lá. Cacete, Acredita? cara. Que Nesse loucura, nível que foi. né? Que loucura, né? Foi muito suponho grande, que nunca né? mais vai ter nada assim na internet do Brasil, não. acho que Tomara que não. Eu Porque diria agora que... tem uns caras literalmente falando tinha um Kanye West falando umas paradas e... Não, mas o Kanye West, ele tá cancelado também, né? O Kanye West. É que não dá pra cancelar o Kanye West, né? Quando tem o Fuck You Money, tu cancela o cara como? Faz sentido. O Né? Kanye West, ele é Esse é o ponto dele, multibilionário e tudo mais. Mas o Monark, ele foi muito grande. Eu acho que foi, na verdade, olhando pra trás agora, como que vocês... Quando vocês estavam vivendo isso, vocês sentiram que tem esse tamanho que se tornou, assim, ou vocês não sentiam que tinha todo esse peso, assim, vocês só foram vivendo, falaram assim, isso aí talvez em algum momento vai passar, ou vocês sentiram que tinha todo esse peso mesmo quando aconteceu? Não, assim? tipo, logo que acabou o episódio, não. Mas no dia seguinte... Foi tudo muito rápido, cara. A gente, em questão de, 5 horas, a gente perdeu 97% da nossa renda, sabe? Que tava... Em 5 horas? Moleque, no começo, esses dias eu tava vendo um cara dessa época me mandou uma mensagem que a gente tava pra transmitir. Foi uma das paradas que a gente perdeu. A primeira transmissão de futebol da internet era eu, o Cazé, o Ronaldo, não era? O Ronaldo Fenômeno? E acho que o Gaulês, alguma coisa assim, não lembro. No Gaules eu acho que não tava, era só esses 3, né? E aí eu tava trocando ideia com um cara pra gente fazer a transmissão, ia ser maneiro pra caralho. E a gente, sei lá, em fevereiro, caiu, acho que a gente chegou a transmitir uns 3 jogos. Hein? Não, cara, a gente perdeu véio. tudo, meu irmão. Machuca, A gente perdeu cara. tudo. Às vezes, assim, eu numa escala muito menor, às vezes uma publi cai por qualquer motivo besta, acabou o orçamento, mas machuca. Imagina se perder tudo, imagina o desespero que dá, cara. Um desespero sinistro, completo, uma coisa de desesperador. Porque vocês têm muitas pessoas também, né? Se cai Esse tudo... foi o principal, nosso principal pensamento, cara. A gente tinha uma galera ali. Foi foda, cara. E diria, cara, que foi, sei lá, o pior ano da minha vida. Pior ano da sua vida. Eu acho que foi o pior ano da minha vida até agora. Faz sentido. Foi, olhando pra trás, o maior cancelamento da internet do Brasil. O maior cancelamento. Eu acho teve que um cancelamento maior do que esse. Eu né? acho que depois disso, cara, os caras entenderam que podem estar se passando aqui e ali, tá ligado? Tem muita coisa foi... Porque assim, não, pra nós, a gente fez... vamos lá... E não é jogar um Monark aos leões nem nada, mas a gente fez tudo que dava pra fazer, pô. Fez tudo que dava pra fazer, tá ligado? O mais rápido possível. É uma situação... Bicho, então vocês têm umas bolas de ferro, cara. Vocês têm bolas de ferro, cara, porque é uma situação venenosa de se lidar, ainda sair por cima, assim, continuar o programa, continuar fazendo. Tem que ter bola de ferro, bicho. Puta que pariu. Obrigado, cara. Porque não, mas é muita mesmo. coragem, velho. É muita coragem, é muita resiliência, muita força de vontade. É de todo mundo, né, cara? Puta que pariu, cara. Mas você perguntou se o que a gente sentia. A gente tava nessa de
vamos vivendo, mas a gente tem um negócio pra reerguer, sabe? Tipo, pra todo mundo, quem perguntasse pra gente externamente, a gente falava que a gente ia reerguer essa porra, não importa o quê. Internamente tava a gente fudido, tipo, eu ia na casa do Igor pra chorar, só porque tinha uns momentos que tava muito pesado, imagina, assim, a pressão de, sabe, será que a gente vai conseguir? E era o ano que a gente tinha botado como um objetivo que o Flow começou um pouquinho antes das eleições de 2018. E a gente tinha como meta, na próxima eleição presidencial que existir, a gente vai falar com os 4 principais presidenciáveis. E aí deu a merda no ano, bem no começo daquele ano que a gente tinha um objetivo tão grande, tá ligado? Então, assim, deu merda, mas a gente ainda tem um objetivo aqui que nos guia, serve ali como um farol. Então vamos só tentar não pensar no resto e mirar só nisso aqui. E aí e aí rolou, e aí foi tipo sabe? A sensação foi essa, um alívio, assim, sabe? Pô, é uma puta prova de força de vontade, né, cara? Uma puta prova de força de vontade que eu acho que vocês deram aí. Vocês se testaram no limite. Acho que depois daquilo nada mais abala, né? Abala, se testaram cara. no limite. Coisa que abala, cara. A gente é gente, né, cara? Mas assim, definitivamente a gente sabe lidar melhor com hate. Hoje a gente já virou até uma referência para algumas pessoas próximas que, pô, tá lidando com hate pela primeira vez e tal, vem buscar, tipo, fala, o que você faria nessa situação e tal, sabe? Todo mundo sabe que a gente se fudeu muito, sabe? Às vezes eu tenho a sensação que a gente anda com uma cicatriz na cara, assim, sabe? Tipo, às vezes você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você tá vendo que tem uma cicatriz na cara. Então logo o cara passou por um bagulho muito doido, sabe? Então a gente tá nessa agora, sabe? Então sofre, mas sofre menos. Vamos botar assim. E vocês acompanharam de perto lá, porque vocês estavam todos juntos. Vocês falaram o ponto de vista de vocês. Vocês acompanharam o ponto de vista do Monark, como que ele lidou com toda essa situação, assim? Como que ele... Porque, na minha impressão, parece que ele se perdeu completamente, assim. Ele começou teve um momento ali que talvez ele tentou dar uma parada nas drogas e tudo mais, falou que estava tentando diminuir álcool e tudo mais. Só que daí voltou com um momento que parece que ele tá quase um V de vingança, assim, sabe? Querendo destruir o sistema e falando que o Lula usa o clone, clone do Lula com máscara de borracha, e daí ele virou uma coisa meio teoria da conspiração, na realidade, assim. Pra quem vê de fora é uma coisa que parece um personagem daqueles de série, quando tem um cara que é com conspiracionista que fica numa van, assim, entendeu? Então, vocês chegaram a presenciar como que foi pro Monark o baque no emocional dele, ou ele se reservou, se fechou, como que foi? Assim? Logo que rolou, o Monark, tipo, nós 3 morávamos muito perto do estúdio. Então, logo que rolou, a gente, que o Monark que falou, né, eu acho que não dá mais pra eu ficar no programa e tudo mais, e ele partiu dele a ideia, né, disso aí. Então, a gente, logo que ele saiu, a gente continuava morando próximo, então de volta e meia a gente ia ali na casa dele, ver como que tava, qual que era a parada, sempre que podia, porque assim, pensa que a vida não parou, então a gente era muito amigo porque a gente trabalhava junto e vivia junto. Então no momento que ele ficou externo, a gente não diminuiu, mas ali logo de começo deu para manter ainda um contato, sabe? Então eu sei que não foi nada fácil pra ele, teve um monte de gente que ficou ultra preocupada com ele, né? Teve episódios da galera, o próprio Kim lá no episódio dele chorando, porque achava que ele ia fazer merda e tudo mais. Só que, tipo, é difícil de imaginar, né? Como que é pra ele, assim, porque a gente tava Tipo, a gente se manteve em contato enquanto deu, só que a gente estava com objetivos muito diferentes agora, né? Ele passou a ter que cuidar só dele e a gente tendo que cuidar de toda uma empresa enorme ali que, tipo, querendo ou não, não estar próximo no dia a dia faz diferença, sabe? A sensação que eu tenho é essa. E eu sei que o Monark, pô, teve momentos que ele ficou bem profundamente triste, principalmente quando teve que ir para os Estados Unidos e tal, mas atualmente ele já está bem melhor. Mas a questão dos Estados Unidos não tem a ver com a questão desse boom que deu, né? Foi meio que o início, né? Da parada que ele falou no Flow, não tem a ver com isso. Tem a ver com a parada do Xandão que ele falou depois da despirocação, né? A sensação que eu tenho, pelo menos posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que começou nisso lá no Flow, sabe? Começou a ele puxar o alvo nele, meio que sem querer, começou ali e aí depois ele foi ficando sozinho, né? Porque, tipo, as pessoas já não queriam
falar com ele e tudo mais. Os convidados que ele podia levar eram pessoas que aceitavam ir lá. Então, a sensação que eu tenho é que bosta. Sabe? Tipo, Que o merda, todo, né, assim, que cara? merda. Tipo, porque às vezes é Não até ruim ficar precisava, lembrando, né? porque às vezes eu me perco até na linha de raciocínio de caralho, que tristeza, que loucura que isso aconteceu, sabe? Às vezes dá uma viradinha de chave assim, você fica, caralho, realmente isso aconteceu, né? Parece que Não cai a ficha, pra me assim. proteger, assim, minha mente pegou um bloco inteiro de memória e varreu pra debaixo do tapete. Foi assim que a gente lidou com bastante coisa desse tempo aí, cara. Pelo menos eu, né? Eu, pelo menos. Sinto que deu uma... as coisas ficaram menos coloridas, tá ligado? Sabe qual é? Vocês tinham uma inspiração meio até juvenil, né? De caralho, eu quero crescer, eu quero fazer um monte de coisa. Aí aconteceu isso, pum. Mas Uma tem coisa a mais, vida vamos em sobreviver geral, aqui, a né? vida em geral ficou meio assim, sabe? Ficou meio... Caralho, mano. É mesmo? Sinistro. Aí, tipo, ficar muito feliz é raro. Mas aí ficar muito triste também é raro. Sabe qual que a sensação que eu tenho? Parece que a bússola mudou, assim, sabe? Ela chacoalhou tanto que o norte já não estava mais alinhado com o norte. Então, principalmente em questão de sentimento, como a gente, digamos assim, a gente se fudeu. Foi do inferno ao céu no mesmo ano em questão de objetivo de trabalho, sabe? Então, foi tudo muito intenso, sabe? Eu sinto que até hoje eu tô aprendendo a sentir os sentimentos. Porque chegou um momento que, assim, só tinha como continuar. Não tinha outra opção. Então, ou você continua triste, ou você continua feliz. O que então, tu faria no meu lugar, cara? Puta que pariu, velho. Deixa eu pensar, cara. Eu acho que eu ia ficar em full modo sobrevivência, né? O modo sobrevivência, ali, adrenalina no pico. Provavelmente eu ia tomar muito calmante. Eu ia tomar remédio pra dormir, provavelmente. Provavelmente eu ia dar uma... até virar alcoólatra, talvez, cara. Porque é uma situação de merda mesmo que vocês viveram, né? Pensa, você perdeu 97%, rapaziada, de todo o faturamento que vocês tinham, toda a renda que vocês tinham. Foi assim, de um dia pro outro, e aí aqueles 3% que sobrou ali, de repente virou menos 10%. Porque assim, o YouTube desmonetizou todos os nossos canais, sabe? Banido da Twitch, perdeu tudo. Arranca, né? Arranca completo. Eu nem sei como que deu certo de verdade, tá ligado? Como que reverteu, né? Eu acho que é porque a gente conseguiu botar de lado, assim, não pensar muito a respeito, só executar, entende? É o modo sobrevivência. Total, o instinto superior do Goku, assim. Chega um momento que você para de pensar, só vai, mano. Tem que ser. Parece que é a prova da vida, sabe? Exatamente. Tem um momento na nossa vida que você simplesmente tem que comparecer. Você não pode só fugir. Você tem que fazer as coisas. Você tem que acordar amanhã e colar no podcast e pensar o próximo convidado, mesmo que esteja com essa bola gigante de fogo em cima da cabeça de vocês, cara. Então é muito, muito complicado, né? A questão do Monark. E querendo ou não, né? Ainda é cedo pra dizer, mas eu espero que no futuro, cara, vocês olhem pra trás com certa alegria, assim, tipo, cara, deu tudo o que deu, a gente conseguiu reverter, conseguiu se colocar à prova, assim, e olhe pra trás de forma, tipo assim, cara, a gente conseguiu fazer de um limão limonada, sabe? Cara, vou te falar, cara, um bagulho que foi importante pra caralho foi ter uns amigos, tá ligado? Ter uns amigos foi importante. Putz, felizmente, cara, tem pouca... Assim, os caras que chega, troca ideia e que a gente se conhece, em geral a gente se dá bem, tá ligado? Então eu fiz bastante amigo. Fiz bastante gente que se gosta, sabe? Ao longo desse tempo. E aí deu uma ajudada, cara. Teve uma galera ali que tava ali, nem que fosse pra me ligar, cara. Tá ligado? Por exemplo, dá pra citar aqui o Caíto Maia, que me ligou do nada. Eu lembro que eu tava Caíto em casa. Maia, da Tilibinha, eu né? tava andando em casa de um lado pro outro, o cara me ligou, tá ligado? Então, tem uma galera ali perto. Renato Cariani. O Cariani, cara. Cariani. Bastante importante pra gente. O Primo Rico. Dá pra citar vários, cara. Tem O vários Primo caras. Rico, quem mais aí? O Fênix sempre tava com vocês. O David Jones tem como que tá a relação? O David Jones Ele bacana. ele tá lá, tá com a gente, tá no Flow Esporte Clube, tava No Flow, no Flow Games. Tá lá. O pessoal foi bacana. Mas em contrapartida tem um pessoal que não quer mais saber. Infelizmente, Quando aconteceu o caso do Monark, muita gente, inclusive, pediu pra excluir o podcast. Tem Porque o que acontece, cara? Lembra que a gente ia acabar, lembra? Tipo, a gente
Acabou Hip. tudo que a gente tinha, os caras fizeram de tudo pra acabar mesmo. Só que não acabou. E aí quando não acabou, fica mais difícil de lidar, porque agora, caralho, agora como é que eu troco ideia? Porque não acabou, mano. Que clima, né? Todas as fichas dele que ia acabar, ele surfou, muitas pessoas surfaram na subida e também surfaram na descida, sabe? Quando a gente tava se fudendo, muita gente ganhou com isso, sabe? Tem até um vídeo que eu vi esses dias no Twitter, que eles pegaram vários convidados que removeram o episódio do Flow. Né? Daí tem, uma galera pesada. É um vídeo de 3 minutos, com muita gente que removeu. Teve vários caras que já voltaram. Teve alguns caras que o episódio já voltou, porque assim, o principal critério foi. Eu entendo o cara pedir pra tirar o episódio, porque tava atrapalhando mesmo. A gente tava fedorento, a gente tava. Sei lá, ninguém que podia estar muito perto. Sujo, sabe? né? Com a imagem então, suja, isso. Né? Então, teve uns caras que me mandaram salve no privado, tá ligado? O cara tem meu contato e tal. A gente, eu tiro, não tem problema. O que foi foda foi os caras que deram um show pra tirar o episódio, tendo contato, tendo falado no dia anterior. Fez mesmo stories assim. ali, né? Eu não compactuo. É isso. Mas mesmo assim, cara, faz tanto tempo que a gente já troquei ideia com vários desses caras. Vários desses caras, assim, tipo, eu não quero ser inimigo de ninguém, cara. Eu não quero briga, cara. Tá maluco? Isso aí só. Assim, não tem um cenário que essa é a melhor opção. Tá ligado? Se fosse todo mundo brother, tava todo mundo melhor e mais forte. Essa que é a verdade. E assim, pra mim, esse é o melhor cenário. Eu tô por essa, entendeu? Não quero brigar.